Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, ressaca, mano. Eita porra. O computador tá acionando aqui algum aplicativo. Né? Eu tava aqui pensando, né, cara? Tava dormindo, na verdade. Aí acordei naquele processo de ressono, né? Que você fica ali meio entorpecido, meio morgado. E pensando em algumas coisas e passando pelo meu celular, eu vi uma notícia sobre o Bolsonaro, né, estar se encontrando com o Trump. Bom, a gente até sabe como funciona o relacionamento do Bolsonaro com o Trump. Seria uma espécie de um funcionário e prestar contas pro seu chefe. Olha, essa semana eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Fica bom para você assim, fica melhor assim. Olha, eu tive a iniciativa, meu chefe, né, de fazer isso para ficar melhor e tal. Né? Sabe o tipo de comportamento do submisso? Pois é, e o Bolsonaro ele gosta de exibir muito isso nas redes sociais. Me encontrei com o Trump. Inclusive, galera, é um comportamento que beira o ridículo, próprio do Bolsonaro. Chegar ao ponto, ao cúmulo, dele gravar lives assistindo ao discurso do Trump. Como se isso fosse importante, como se isso fosse algo, né, digno de um líder mundial, pagando um pau pro cara na televisão, da celebridade lá. O ídolo dele tá lá, vou me filmar assistindo aqui. Seria cômico, por exemplo, um fã do Nando Moura se gravar assistindo um vídeo do Nando Moura ou se gravar assistindo um vídeo do Olavo de Carvalho e colocar isso como um mérito, como algo especial. É ridículo, mas esse é o Bolsonaro. O típico comportamento também daqueles fãs escandalosos quando se encontram, né, com seu ídolo. É que gosta de tirar foto, de exibir o encontro, que estava no evento para provar que realmente esteve lá, né, e coloca na rede social, né, sabe? Aquela coisa ridícula, aquele comportamento ridículo, que não tem nada a ver com o comportamento de um líder de um país. Mas o Bolsonaro ele não é exatamente, né, um líder, né, padrão. O Bolsonaro é um cara exótico, a palavra exótico encaixa muito no governo Bolsonaro. É tudo meio esquisito, é tudo meio forçado, é tudo meio diferente, né, bizarro. Né? Eu acho que também é uma palavra boa para descrever o governo Bolsonaro. E ele tá lá no encontro com o Trump. Interessante isso. Mas faz sentido para vocês esse encontro nesse momento? Em tese, o que foi anunciado ao público aí é que esse encontro seria para a assinatura de um acordo militar entre Estados Unidos e Brasil. Aí já começa a parte do qual você tem que desconfiar. Qual o interesse do Brasil fazer um acordo militar com os Estados Unidos nesse momento? Qual a necessidade disso? Esse colapso econômico que a gente vive, por que fazer um acordo para comprar equipamento velho dos americanos? Não faz sentido. Ou faz muito sentido. Essa aliança no campo militar. É disso que eu quero falar com vocês. Tá certo que para o Bolsonaro alivia um pouco a pressão. Porque está delicado, né, a sua posição de presidente aqui no Brasil hoje. Tem essa situação aí das convocações que o Bolsonaro está fazendo, né, para a massa militante gado ir até as ruas para fechar o Congresso, para fechar o STF. Isso é muito estranho, muito perigoso e um crime, por sinal, é um crime de responsabilidade do presidente atentar de alguma forma contra outras instituições. Já colocaram isso na nossa Constituição, né, e como lei, criminalizar uma ação como essa para impedir, né, para intimidar alguém que tenta fazer isso, para impedir os golpistas. Já para dar uma segurada em algum presidente que começa a pensar em golpe. Que a ideia dele de golpe é essa, né? Ou autogolpe, como diz o Mourão, convocar a massa, né, e apoios internos lá de algumas autoridades e fechar as outras instituições. Que, de certa forma, faz o contrapeso no poder. Quando o Bolsonaro quer ferir a Constituição, está lá o STF. Bem ou mal, é para isso que ele serve. Se faz direito, eu não sei. Mas é para isso. Para impedir que ele fira, né, que ele agrida a Constituição. E quando ele quer fazer alguma coisa, né, como a rainha, né, do Brasil, tá lá o Congresso, para impedir que o cara governe do seu jeito, do jeito que bem entender. Inclusive contra a vontade do povo, já que o Congresso, em tese, né, representaria a vontade e o interesse popular. Então é para isso que existem essas outras casas. Senão a gente só elegeria um presidente e ele governava sozinho. Mas não é assim que funciona. E a estratégia do Bolsonaro de convocar essa massa para ir às ruas em seu favor, ele meio que está testando a situação. Ele está apostando, e apostando alto. Porque ele comete um crime de responsabilidade, ele peita as outras instituições,
que podem inclusive prejudicá-lo como presidente, inviabilizar o seu governo, ou então até derrubá-lo do cargo. Então é muito esquisito, é muito delicada essa situação do Bolsonaro aqui. Né? Fora o outro comportamento, os outros comportamentos tipicamente fascistas. Apesar do Bolsonaro não ser um grande líder fascista e nem perto disso, mas ele gosta do modelo. Facilita quando a pessoa é incompetente ou mau caráter. Né? Governar um país e você adotar o modelo fascista. Centralizando o poder, se protegendo de todas as formas. Uma das formas que ele tem feito muito continuamente é a questão de atacar a imprensa. A ideia do Bolsonaro lá, por trás de tudo isso, é controlar as informações para daí você controlar a opinião pública, cara. É assim que você faz. E levar também essa massa para as ruas, ele quer medir o quanto está o apoio popular dele, caso ele tenha que tomar alguma atitude mais radical, como por exemplo, um golpe. Sem o apoio popular total, ou pelo menos muito forte, é impossível, inviabiliza essa estratégia. Talvez ele esteja usando só como pressão contra o STF, contra o Congresso, para mostrar quem é o mais forte de todos, e se impor, ou talvez ele esteja mesmo ensaiando um golpe. Eu não duvido, os caras são golpistas por natureza. Correto? Esse é o Bolsonaro, nunca escondeu de ninguém. Sempre idolatrou grandes ditadores do passado, grandes períodos de regime militar ditatoriais, e já falou que fecharia o Congresso, já falou que mataria 30 mil. Ele não esconde nada de ninguém sobre isso. E por trás dele ele tem lá alguns generais golpistas, submissos e omissos. Você tem lá as ideias malucas do Olavo de Carvalho e tem o interesse norte-americano em continuar controlando o Brasil, porque até agora tá bom para os Estados Unidos. Pode não estar bom para o Brasil, para o brasileiro, mas para os Estados Unidos está excelente esse governo aí. Eles conseguiram tudo o que eles queriam. Eles conseguiram a Amazônia, está lá entregue aos invasores de terra, aos grileiros, aos garimpeiros. É assim que eles vão extrair tudo que eles precisam de lá, com esse controle indireto, com essa massa de vagabundo e bandidos que estão invadindo a Amazônia. Eles conseguiram a base de Alcântara, inclusive com o Congresso apoiando a situação. Eles conseguiram o pré-sal, os leilões aí das faixas do pré-sal aí, foram aí para corporações estrangeiras, e vocês talvez não tenham prestado atenção nisso, mas as grandes corporações do setor de petróleo e combustível mundial trabalham como uma só. Não existe concorrência real no setor de combustíveis mundial. No fundo, por ligações indevidas e que a gente não conhece, todas essas corporações, grandes ou pequenas, são interligadas. Respondem a um único grupo no comando. Então é suspeito, Falar, uma empresinha comprou uma faixa do leilão ali, a outra comprou para simular uma concorrência, para simular que não foi só uma empresa que tomou conta de tudo. Mas na verdade foi. Pequenas empresas são fachadas. Essa questão da concorrência também é fingida. Não existe concorrência no mercado de petróleo internacional. Outra coisa que era interesse dos Estados Unidos aqui no Brasil, a Petrobras assumiu o comando oficial da Petrobras. Primeiro eles sucatearam com o processo da Lava Jato, saquearam o que eles podiam, e não foi só o PT que saqueou lá, como eles dizem. O saque foi uma coisa muito mais bem organizada do que a gente imagina. E agora eles estão desmontando a Petrobras para fazer a opinião pública apoiar a privatização, para assumir o controle oficial da empresa, da estatal. Entregar diretamente o setor de combustíveis, que é um setor estratégico no Brasil, para a mão dos gringos. Nesse caso, essa aproximação dos Estados Unidos te mostra quem são os gringos interessados por trás de todo esse processo. Será que você está entendendo a situação? O Brasil já foi entregue para os caras. Essas reformas trabalhistas, facilita a vida dos empresários, reforma da Previdência, que é um processo de extermínio de gente inútil para reduzir custos. Você mata o aposentado mais cedo, mata as pessoas que dependem do Estado, e vai garantir que os recursos sejam utilizados de maneira mais justa, de acordo com a visão empresarial. Vamos gastar um pouquinho para garantir a sobrevivência de quem garante o nosso sustento. Hoje o trabalhador é considerado um escravo do sistema. Essa crise do desemprego faz parte desse processo também. Você cria um trabalhador totalmente submisso e omisso, desesperado, em estado de miséria, que vai fazer o que você mandar pelo que você oferecer. Então é sempre em favor dos grandes empresários, sempre em favor dos patrões, da elite. Era isso que a direita queria. Era isso que estava por trás de todo esse processo eleitoral e esse debate político no Brasil. Colocar a elite de volta no poder com força total, inclusive com apoio da massa escrava, oprimida por eles. É absurdo, mas é real. Então tá tudo na mão dos americanos hoje, como eles queriam, tá tudo bem.
E mesmo assim, de vez em quando você vê uma viagem de uma autoridade pública como o Moro, ou até o presidente da República aos Estados Unidos. Agora, em meio a toda essa crise que o Bolsonaro cria, né, ele tem filhos envolvidos em investigações, CPMI da fake news, né, os milicianos, morte da Marielle, né, e tem aquelas circunstâncias, né, dele estar batendo de frente com outras instituições e com a opinião pública, né, e fica uma coisa arriscada para ele, e mesmo assim ele decide, quer saber, vou viajar. Conveniente. Você livra, né, um pouco aquela pressão que está em cima de você e fica lá tirando foto lá com o seu ídolo. E para os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos iriam querer colocar na sua agenda um encontro com o Bolsonaro? Eles ignoram. Bolsonaro para eles é um Zé Ninguém, é um mané. E mesmo assim o Trump se sujeitar, né, no meio do processo de reeleição nos Estados Unidos, porque o Trump vai tentar a reeleição, perceba que isso não traz nenhum tipo de vantagem estratégica para o Trump. Se encontrar com um imbecil, um dos caras mais odiados do mundo inteiro, como é o Bolsonaro. Por que o Trump ia se encontrar com esse cara aí? A não ser que tenha algo por trás, correto? Ou será que não está fazendo sentido as minhas ideias aqui? A situação do Brasil, a situação do Bolsonaro, que é muito delicada, e se encontrar com o Trump no meio da eleição norte-americana. O que os grandes líderes norte-americanos, né, pelo menos esses últimos, sempre fizeram para se garantir no poder? Para ter o apoio popular incondicional, ou seja, durante um processo de eleição, para garantir a sua, né, vitória. Os grandes líderes americanos, eles sempre se envolveram em guerras. Sempre. Todos eles. Toda vez que estava ameaçada a sua posição de poder, a unanimidade em torno dele, né, a sua gestão, eles se envolveram numa guerra. E o norte-americano, né, o cidadão comum, ele apoia, né, o seu país, né, incondicionalmente em situações como essa. Porque eles se veem ameaçados. Vê o seu modelo ideal de vida do norte-americano ameaçado quando está numa guerra. Então eles apoiam. Por mais que eles discordem do presidente, discordem das justificativas, né, da legitimidade da ação, eles apoiam. Então tem essa facilidade, dá esse conforto, né, para os presidentes norte-americanos, né, declararem uma guerra. Mas olha só a situação do Trump. Está no processo de reeleição. Ele precisa de uma guerra. Seria ideal para ele nesse momento, né, uma guerra para garantir a sua vitória. Na Coreia do Norte, passou vergonha. Né, falou que a chuva de fogo e tal, e não deu em nada. Então já foi uma espécie de derrota para o Trump, né, no seu embate com a Coreia do Norte, o grande inimigo dele. Então teve o processo, né, da Síria. Levaram uma surra da Rússia na Síria. Tiveram que sair lá com o rabinho entre as pernas. Existem outras circunstâncias, como o Irã, bateram de frente com o Irã. Quiseram provocar uma situação de conflito com o Irã, né, mas até agora a coisa não se desenrolou como eles queriam, como eles gostariam. Não sei se o Irã está combinado nesse processo, se o Irã tem interesse em dar uma segurada, se o Irã está se preparando, eu não sei. Alguma coisa parou o movimento de conflito entre Estados Unidos e Irã. Você tem também o conflito econômico, né, com a China. E aí você tem um surto de coronavírus para prejudicar a economia chinesa. Mas sobre o coronavírus, galera, eu queria falar sobre a farsa, pelo menos na minha visão, por trás dessa conspiração chamada coronavírus, mas vai ficar para outro vídeo. Mas percebe que surgiu de uma maneira muito conveniente e confortável para os Estados Unidos para derrubar a economia chinesa nesse momento, o coronavírus, criar o caos na economia internacional, né, e o dólar disparando perante todas as outras moedas. Isso fortalece a economia norte-americana. Percebe que é muito conveniente essa situação? Você também tem uma circunstância que o Trump queria utilizar em seu favor, que era retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão. Levaram uma surra no Afeganistão. Retirar as tropas é uma espécie de confissão, né, de que perderam. Não deu certo. Ou deu certo, né, sem a gente perceber, eles conseguiram os interesses deles lá. Mas na questão pública não funcionou como eles queriam. Não deu certo a guerra, tem que retirar as tropas. O Trump queria utilizar isso em seu favor, né, para ter o apoio popular de falar, olha, estou trazendo os nossos homens para casa. Vencemos a guerra, sobrevivemos a ela, né, combatemos os terroristas do Afeganistão, mentira, sempre financiaram a Al-Qaeda, o Talibã, né, combatemos os terroristas e estamos trazendo nossos homens. A ideia dele é ter aquele apoio popular, olha, o Trump pensou no cidadão norte-americano, no soldado, no herói deles, tá trazendo o cara são e salvo para casa. Não, cara, não é isso. A ideia era essa, mas não é isso, você sabe. Mas não deu para ele usar isso. O Trump está no meio de um processo de reeleição, ele tem um comportamento, né, que já deu para identificar.
Toda vez que vai ter uma primária na eleição lá dos democratas, que seria oposição ao Trump, né, ele vai em alguma cidade e faz um grande evento político e faz, sei lá, uma polêmica. Ele declara uma polêmica, ele faz alguma coisa bizarra. Ele já foi criticar o Oscar, né, e criticou aquele filme O Parasita, ganhador do Oscar, que mereceria um comentário meu aqui, né, ou até o mesmo vídeo, né, porque a elite se incomoda muito quando alguém revela a verdade, né, da diferença de classes, e o filme Parasita faz uma crítica social, né, genial, porque ele simplesmente mostra para você como é a realidade e você vê, né, a desigualdade social, como a elite encara a situação, como os miseráveis, né, inferiores aqui são tratados. Não precisou um grande texto no filme, não precisou uma situação bizarra, não, é só a realidade. A vida de uma família, né, no subúrbio lá, do país de origem deles lá, e a questão da elite, como elas se comportam, a relação entre eles. Então esse filme, O Parasita, né, sabe, joga na cara da elite uma coisa que eles não gostam. Principalmente que isso seja passado para o público. E aí eles ganham o Oscar, o filme ganha projeção mundial, todo mundo está vendo, eu aconselho você a assistir esse filme, né, e isso incomoda a elite. Gente como o Trump fica muito incomodada, gente como o Bolsonaro, se ele pelo menos tivesse condição intelectual de perceber isso, ficaria incomodada com a realidade, né, que foi passada através do filme Parasita. Incomoda o Trump a ponto dele ir num discurso e xingar o Oscar, xingar o filme ganhador. Ele também tentou utilizar essa questão do pânico do coronavírus em seu favor, né, naquelas teorias de conspiração, de fake news que passa pela cabeça do próprio Trump, né, e muito aqui no Brasil, porque o Bolsonaro ele tende a copiar tudo que o Trump faz, que está dando certo por Trump, vou copiar aqui também. As fake news, as declarações polêmicas, a polarização, né, da opinião pública, tudo trabalha em favor do Trump. A galera fica entorpecida no meio da fumaça, no meio do caos, no meio do debate, e não entende o que ele está fazendo, ou pelo menos não consegue reagir a tempo. O Bolsonaro copia direitinho essa estratégia do Trump. Mas o Trump ele não conseguiu o bônus, né, em torno dessas questões aí. Ele só está arcando com ônus. A derrota contra a Coreia do Norte, a derrota na Síria, a derrota no Afeganistão. Agora a verdade por trás do coronavírus. Né? Então ele está saindo no prejuízo. Ele não está conseguindo o que ele queria para garantir a sua vitória. E aí eu volto ao que eu falei. Uma guerra. Uma guerra seria o processo ideal para garantir que o povo incondicionalmente ia apoiar os Estados Unidos. Né? Ainda que seja com o Trump no poder. Contra quem, né, seria uma guerra ideal dos Estados Unidos hoje? Uma espécie de garantia de vitória, pelo menos, né, para os interesses deles. Né? E também que, concluindo essa guerra e sendo vitoriosos, eles iam ter um grande ganho no futuro. A Venezuela, cara. E aí você percebe por que essa ligação com o Brasil. A Colômbia, que seria uma base avançada dos Estados Unidos aqui na América Latina, né, já está sob o controle deles, mas não faz frente à Venezuela. Militarmente, né, politicamente. Né? Então, aí a Colômbia também está na sua situação interna e não está, né, com aquela gana de vencer uma guerra contra a Venezuela, nem com o apoio norte-americano, indireto. Tem a situação também dos outros países da América Latina que passaram pelo golpe da direita, né, para a grande Operação Condor 2.0, né, e todos eles enfrentando, né, problemas internos. Né, revolução popular dentro desses países, no Chile, você percebe isso aí na Argentina, né, que perderam até o comando lá com a nova eleição, você percebe o golpe na Bolívia, o povo está reagindo. Então tem uma desestabilização do poder desses líderes, né, esses golpistas de direita que entraram aí. Mas no Brasil também tem essa situação. O povo ainda não chegou aí às ruas. É o conflito de fato. Mas o Bolsonaro está seriamente ameaçado. Porque, convenhamos aqui, galera, você não acha que o cenário econômico brasileiro está prejudicando muito a imagem do Bolsonaro? Tanto perante a opinião pública, como perante o mercado, a qual ele se ajoelha? Observa de verdade aí, seja sincero. Gasolina R$5. Dólar chegando a R$5. Cadê o milagre econômico? Fizeram a gente se sacrificar com várias reformas só prejudiciais contra o povo, em nome de um bem maior, que seria salvar a economia, criar um milagre econômico. E o que está acontecendo agora? Milhares de desempregados. E a única forma que eles conseguem de reduzir o número desses desempregados é contando a galera que está em subemprego. Motorista de aplicativo, entregador de comida. Isso não é emprego, cara. Não tem garantias trabalhistas nenhuma, não tem segurança nenhuma. O cara não vive, o cara só sobrevive, é só um escravo do sistema. Você não acha que esse cenário
econômico é muito prejudicial ao Bolsonaro? Pois é, ele está em perigo. Ele sabe disso. Fracasso que é a sua política econômica, né, juntamente com a sua conduta fascista e as pessoas que o cercam. Olha aí os filhos do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro estava patrocinando com dinheiro público de dentro do gabinete dele, né, páginas de fake news na internet para manipular a opinião pública. O Flávio Bolsonaro está desesperado nesse momento, pedindo para ter uma paralisação nas investigações a respeito da rachadinha ou do Queiroz, eu não sei. E é interessante você ver esses políticos pedindo, né, para barrar as investigações, porque ele está querendo esconder alguma coisa, isso é óbvio. Até para o bolsominion mais gado possível, é óbvio, se você está barrando a investigação, né, é porque você está escondendo alguma coisa. E tem uma coincidência por trás disso. Na mesma semana que o Flávio Bolsonaro pede desesperadamente para barrar as investigações a seu respeito, foi a mesma semana que a justiça autorizou a quebra de sigilo, né, de 2 envolvidos na morte da Marielle, que são os milicianos, que trabalhavam, por sinal, no gabinete, ou tinham ligação com o gabinete, tanto do Flávio Bolsonaro quanto até do Bolsonaro pai, presidente. Então, será que ele não sabe que vai chegar nele as investigações? Quebrando o sigilo desses caras, vai, né, escancarar mais ligações entre a família Bolsonaro e os milicianos? Então é uma situação muito delicada para o Bolsonaro nesse momento, além das denúncias contra ele, além do comportamento bizarro dele, né, além da sua incapacidade, né, de gestão, incapacidade intelectual, além do comportamento compulsivo por mentir, que desmoraliza o Bolsonaro todos os dias. Hoje é mais fácil a gente começar a debater, né, as verdades que saem da boca do Bolsonaro, se é que saem, do que a gente ficar desmentindo ele, porque é um processo que não tem fim nunca. Ele mente compulsivamente, é absurdo isso daí. Sabe? Eu não sei como é que alguém consegue tolerar ainda esse cara como presidente. Eu acho que ele pensa nisso. Bom, esses caras vão me derrubar do poder. Mas e se eu copiar os Estados Unidos e fizer uma guerra? Será que eu consigo me manter? Ele já está pagando para ver aí, ameaçando com um golpe, né, essas manifestações contra o Congresso, o STF. Ele tem o apoio popular de um gado na milícia, né, virtual. Né? E, pô, uma guerra. O Brasil em uma guerra contra, sei lá, Venezuela, no caso. Seria o alvo ideal para eles. O Brasil ia ajudar muito os Estados Unidos numa guerra. Né? Ou poderia até criar uma situação onde o Brasil tomasse a frente e os Estados Unidos ficassem no suporte por trás para não se envolver diretamente. Ou para dizer que as circunstâncias forçaram o envolvimento dos Estados Unidos. Porque por lado da Venezuela você tem a China e a Rússia por trás disso. A China está com seus problemas internos da economia e a Rússia está enfrentando guerras lá no Oriente Médio, né, para conter o avanço dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, olha só que legal, cara. Para o Brasil seria interessante, já que o Bolsonaro gosta muito de copiar tudo, né, do comportamento do Trump, copia uma guerra também. Quem sabe você não força o apoio incondicional da massa para você governar livremente o país? Em uma circunstância de guerra, o presidente ganha muito mais poder. Ele ganha muito mais importância, porque se ele perder, quem perde é o Brasil. Não foi só ele. Muita gente vai ficar com medo, coagida, confusa. É o que acontece com os norte-americanos. Eles têm medo. Por mais que seja idiota ou ilegítima a ação de guerra, eles têm medo de perder. E perder um pouco do conforto que eles têm. Aqui no Brasil seria a mesma coisa. E aí como que você vai criar uma guerra, né? Combinar uma guerra, Estados Unidos e Brasil contra a Venezuela? Cara, primeiramente precisa do contato físico, né? A aproximação física para combinar certo como funciona. A gente pensa muito em recursos tecnológicos. Ah, se eles quisessem conspirar, eles mandavam uns e-mails, umas mensagens. Né? Eles têm recursos para isso, para se comunicar à distância. Mas os recursos tecnológicos também favorecem quem está espionando. Então, já pensou? Trump e Bolsonaro conspirando para fazer uma guerra e alguém flagrar isso daí, divulgar, tipo o Intercept da vida, um Wikileaks? Então, o contato físico é essencial, palavra por palavra. Ainda mais se você perceber ou acreditar que a programação mental é real, esse processo. Se você não acredita que os caras sejam capazes de programar na mente das pessoas, e para isso é necessário, né, uma proximidade física para garantir, né, o sucesso da programação, né, se você não acredita nisso, cara, o projeto MK Ultra e o projeto Monarca agradecem muito. Esse esquema de programação mental existe, é real. E além, é claro, da troca de informações sigilosas que não podem correr o risco de sair por aí sendo divulgadas. Então é necessário um encontro entre Trump e Bolsonaro se a ideia deles era organizar uma guerra, por exemplo, contra a Venezuela. Observe que os outros países não estão nessas condições. Não tem um apoio popular, tem várias revoluções acontecendo na América Latina. O Brasil também está indo para esse processo. Mas antes de chegar a esse ponto, o Bolsonaro pode tentar ou tal autogolpe, ou tentar uma guerra
E aí seria legal para eles, interessante para o Trump, o herói, né, mais um presidente que se envolve em uma guerra para ficar no poder, e para o Bolsonaro, pensando na mesma estratégia, porque com um ano de governo ele está ameaçado de cair do poder já. Então, numa atitude mais extrema, né, numa situação mais extrema, vou convocar uma guerra, não tenho mais o que fazer, vou cair mesmo. Vou convocar uma guerra e o povo vai ser obrigado a me apoiar. Porque se eu perder, quem perde é todo o povo, perde o Brasil. Percebe a situação? É muito favorável. E por que eu digo a Venezuela, por exemplo? Porque é fácil para o Brasil, né, criar uma situação, né, forçar um evento de false flag da Venezuela e falar que foi provocada uma guerra. Olha só o Bolsonaro como se prepara, né, seguindo ordens. Ele retirou todo o processo de relação diplomática com a Venezuela esses dias. Acabou, cortou laços. Não deu certo, né, o golpista do Guaidó assumiu o poder, né, ali no esquema forçado, né, e agora eles vão tentar mesmo tirar o Maduro do poder e assumir o comando da Venezuela, né, por meio de uma guerra. Eu não estou dizendo que seja real, que vai acontecer. Mas pensa numa situação, né, hipotética e que faz sentido, né, para todo mundo. Para o Bolsonaro, né, ia ter várias vantagens e benefícios. Para o Trump, que já é um padrão conhecido deles, que garante muita coisa para eles, principalmente a manutenção do presidente no poder. Né, e para quem está aqui, né, falando sobre a conspiração. Faz todo sentido. Ou não fez sentido nada do que eu falei para você aqui. Então é fácil criar uma situação, né, uma false flag contra a Venezuela nesse momento, é suspender todo o debate político aqui no Brasil, e todo mundo passar a apoiar o Bolsonaro, inclusive o Congresso e o STF, né, e o Trump garantir a sua reeleição. E de queda eles ainda assumiram o controle da Venezuela. Bom, ainda tem a China e a Rússia. Esses dias tinha um navio espião russo aqui na costa brasileira, e isso não é à toa, tá? Esse encontro do Trump, essa agenda do Trump com o Bolsonaro, né, é muito suspeita, pelo menos para mim, cara. Pelo menos para mim. Mas a gente vai desenrolando essas ideias aí, conforme forem se confirmando algumas situações. Beleza? Valeu.